Em nome de Jesus. Elias é uma espada física, não uma espada bíblica. Em nome do Cordeiro. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Lucas, capítulo número 5, no versículo de número 8 e 9. Eu vou repetir em nome de Jesus. Lucas, está aí já embaixo, você pode ver o título. Lucas, capítulo 5, versículo 8 e 9. Em nome do Senhor. Se você não se inscreveu, por gentileza, se inscreva, tá? Em nome de Jesus. Às vezes esse passo, você se inscrever depois, não, se inscreva agora. Clique no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem os cortes da AD, todas as ministrações, assim como também todos os cultos que há, quanto à noite, culto de doutrina maravilhoso com o nosso pastor Arnaldo Tavares, quanto também no AD Louvor e Palavra. Você não vai sair perdendo, você vai sair ganhando. E se inscreva em nome do Senhor, tá certo? Clica aí, curtir também em nome do Senhor, porque assim o YouTube ele dá aquela visualização e vê que o programa está fluindo em nome do Cordeiro. Se você achou, diga amém, você que está em casa, em nome de Jesus. E vamos compartilhar desta palavra maravilhosa, tá certo? Bom, em Lucas capítulo 5, versículo 8 e 9, as escrituras falam: pois que um espanto se apoderava dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca do peixe que haviam feito. Eu li o versículo 9, mas agora vou retroceder para o versículo 8, tá certo? E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: olha que coisa maravilhosa, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Aí entra o guincho com o versículo 9, que nós lemos: porque estão espantados. Aí vai vir a resposta. Com o quê? Sobre o quê? Fique, aguarde, em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que não têm paciência, em nome de Jesus, já quer tudo na hora, já quer tudo pronto. É que nem aquela pessoa que não quer que cozinhe, já quer que esteja pronto quando chegar em casa. Não, tem que esperar um momento, a hora, com paciência. Diz Eclesiastes 3:1. Tudo aquilo tem seu tempo determinado debaixo do céu. Assim é a palavra de Deus, tudo tem sua hora certa para poder chegar. Meus amados, quando nós abrimos essa espada maravilhosa, no capítulo número 5 de Lucas. Mas quem é Lucas, já é? Por que não falar um pouco de Lucas? Lucas é um doutor. Doutor de quê? Doutor das escrituras? Não. Ele é um doutor em medicina. Lucas, por ser um doutor em medicina, ele vai estudar no Egito, para poder ampliar o seu conhecimento e fazer sua faculdade. E assim, quando ele termina sua faculdade no Egito, ele volta, porque ele é um grego. Ele volta para a Grécia. E quando ele está fazendo a sua profissão, executando o que aprendeu, ele vai conhecer um homem pequeno de estatura. Pequenininho, rapaz. Pequenininho, mulher de Deus. Um homem que diz a alguns que ele era calvo, nem boniteza ele tinha na vida dele. Meu Deus, só Deus na misericórdia. E o nome dele era Paulo. Muitos conheceram como Saulo. E quando ele conheceu este homem chamado Paulo, ele teve um encontro não somente com um homem pequeno, feio e calvo, mas teve um encontro extraordinário com Jesus de Nazaré. Quando ele teve esse encontro com Jesus de Nazaré, ele vai agora aceitar Jesus como único salvador da sua vida. E após isso ele começa agora a ser discípulo de Paulo, um cooperador na obra de Deus. Sendo ele um cooperador na obra de Deus, após quando Paulo está preso nas prisões em Roma, vai relatar alguns historiadores que ele vai aproveitar este momento para entrar em uma pesquisa profunda. Até tem um filme de Paulo que recentemente foi lançado, que vai descrever um pouco disso, que Paulo, quando estava preso nas prisões, que até porque não tinha mordomia, né? Poderia morrer até de frio, por conta que ali era muito úmido, eles não ligavam para os presos. Ele vai aproveitar e fazer essa ligação na Palestina, que chamava Jerusalém e Judá. E fazendo essa pesquisa, ele vai fazer onde Jesus colocou a planta do pé. Ele vai chegar lá, vai perguntar à pessoa, vai pegar um pergaminho, um pedaço de papel e vai começar a escrever cada detalhe. Sim,
cada detalhe que ele ouviu sobre Jesus. Mas quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram aquelas também que receberam a cura, receberam o milagre, receberam a maravilha. Se lembra aquele menininho do peixinho? Que Jesus, quando fez a multiplicação dos peixes, dos pães, que entregou os peixinhos ali, que tinha só a única coisa que ele tinha, era só aqueles peixinhos pequenos, era um menino novo. Então Lucas vai encontrar com este menino, já mais velho, e este menino vai contar aquele fato que Jesus fez na vida daquelas pessoas. Eu quero dizer uma coisa aqui nesta manhã, através dessa mensagem, através desse contexto aqui que eu estou falando sobre Lucas. A mensagem de Deus ela é transmitida de forma diferente, assim como aquele que ouve vai transmitir. É certo que tem aquele que passa com ousadia, é certo que um que passa com trepidez faz até tremer a terra, e uns passam com voz de trovão, mas tem outros que passam essa mensagem com voz mansa, tranquila, com voz que acalma o espírito. Existem formas de transmitir a palavra de Deus através de uma voz, mas Lucas estava escolhendo uma forma de escrever as escrituras no seu evangelho, que é o próprio nome, dotado no seu nome, e também o livro de Atos. Ele não estava fazendo uma escritura vã, mas pelo contrário, ele tinha um objetivo de transmitir essa mensagem para Teófilo. Alguns dizem que Teófilo era um general de Roma, e por ele ser general de Roma, ele poderia ser uma pessoa severa, mas após ter encontrado Jesus, iluminado a sua vida, ele o aceita como único e salvador, Jesus Cristo na sua alma. Então ele começa agora a ter algumas dúvidas sobre este evangelho, e é por isso que quando Lucas tem um encontro com Teófilo, ele vai agora dizer a Teófilo: Teófilo, eu vou tirar as tuas dúvidas assim como os demais, mas o maior objetivo aqui é tirar a sua. Então ele vai fazer essa pesquisa minuciosa, uma pesquisa tão profunda, que ele vai escrever o livro de Lucas, e é por isso que temos a história quase completa. O melhor livro com o qual você poderia estudar do evangelho, você poderia se aplicar e entender com afinidade, com perfeição, é o livro de Lucas. Quando você começa a ler o livro de Lucas, você vai perceber o quanto profundo, o quanto ele escreveu com amor a história de Maria. Você não vai ver no livro de Mateus, você não vai ver no livro de Marcos, você não vai ver no livro de João a forma que ele escreveu a história de Maria. Mas quando as escrituras passam um pouco para o capítulo de número 4, as escrituras vai dizer que Jesus foi para o deserto. Lucas vai descrever isso, mas quando ele descreve que Jesus está indo para o deserto, mas muito antes dele ir para o deserto, o Senhor Deus Pai comunicou-se com Jesus dizendo: eis aí o filho a qual eu me agrado. Lucas vai escrever isso com muita fluência e inspiração pelo Espírito. Passando mais um pouco adiante, ele vai escrever agora o capítulo 5. Eu quero imaginar um pouco sobre este assunto no capítulo 5, minha amada e meu amado. Quando nós entramos no capítulo 5, ele vai estar falando de alguns discípulos que seguiram Jesus. Deixa eu relatar um pouco aqui quando Lucas está escrevendo. Quando ele vai escrever no capítulo 5, eu acredito que João pode ter dado alguma notícia para o Lucas. E qual seria? Olha, Lucas, eu também vi os primeiros discípulos, e um entre eles era eu. Que em João capítulo de número 1, no versículo 44, vai descrever que André e Pedro, eles eram de Betsaida, assim como também Tiago e João, que eram irmãos. Estes mesmos foram os primeiros discípulos a querer acompanhar o mestre. Este fato está descrito no capítulo 1 de João. Se você quiser, pode ir lá estudar um pouco. Mas agora a minha afinidade aqui para transmitir
somente essa poderosa palavra de Deus é no capítulo 5. Aqui, quando nós entramos no capítulo 5, nós devemos perceber que Jesus está vindo após uma boa caminhada do deserto, passando em algumas aldeias, em alguns lugares, e quando ele vai chegar aqui neste rio, em Genezaré, aleluia, nas circunvizinhanças da Galileia, meu Deus, vai ter alguns pescadores que vão estar neste rio, que estão na labuta, mas após ter lançado a rede, as escrituras vai dizer que eles estavam cansados, estavam, aleluia, desanimados. Por quê? Pregador, porque eles não conseguiram pegar nada. Eles lançaram a rede, eram os profissionais, mas não conseguiram pegar pelo menos um peixinho na rede. Oh, meu Deus do céu, para você entender como é a obra de Deus, para você entender como é que o Senhor trabalha até onde você não vê. Eles pensaram que aquele dia tinha sido um dia infrutífero, mas eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã que está assistindo essa live, programa Louvor e Palavra. Aonde Jesus chega, acontece alguma coisa. Aonde Jesus põe a planta do pé, Jesus de Nazaré, não vai deixar de acontecer, porque o sobrenatural acompanha Jesus de Nazaré. O sobrenatural, quando acompanha esse nazareno, Jesus, milagres e maravilhas vêm, aleluia, acompanhando ele. Pera aí, lembra aí o fato quando Pedro, em Atos dos Apóstolos, quando os enfermos estavam no chão, paralíticos, mancos e aleijados, Pedro, quando passava, ele não tocava, somente a sombra dele, somente a sombra curavam eles. A mesma forma é aqui, quando Jesus passa em um lugar, algo tem que acontecer. Da mesma forma daqueles que ouvem esta palavra, algo tem que acontecer de sobrenatural na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Cordeiro. Meu amado, quando nós entramos aqui no capítulo 5, percebemos quando Jesus entrou aqui, neste lugar, aqui neste rio, vai ter uma grande multidão que está acompanhando ele. Imagine comigo você que está aqui prestando atenção. Imagina Jesus chegando, o mestre aparecendo, aquela multidão acompanhando. Aí quando vê Pedro, Tiago, aleluia, João, André, veja esse homem passando ali, os discípulos de Jesus, vê aquele homem passando, o nazareno, e aquela multidão, e faz a pergunta: o que é que está acontecendo aqui? Meu amado, meu querido, é porque algo diferente vai acontecer. Quando Jesus chega perto do barco de André e de Pedro, ele vai dizer: me empreste este barco. Então Pedro vai agora solicitar para André, para poder solicitar este barco, para emprestar para Jesus. E Jesus, através daquele barco, ele vai afastar um pouco do rio. E afastando um pouco do rio, aquela multidão começa a prestar atenção. Ele não precisou naquele momento de um microfone para poder a sua voz criar um grande eco, para poder chegar longe, não. Porque a própria sondez das águas levava a voz de Jesus para todos que estavam ali. E a voz dele soava um eco que o vento levava. A Bíblia até diz que o vento é um ato simbólico do Espírito Santo, a qual sopra sobre os quatro cantos da terra. A mesma forma era Jesus ministrando ali naquele barco em cima, e na mesma forma que estava no rio, a mensagem fluía. Meu Deus, libertação acontecia, salvação fluía, o impossível acontecia no coração daquele público. Aí quando termina a ministração de Jesus, acontece que ele vai sair do barco e ele vai ver o desânimo na cara de Pedro e André. Aí vem a pergunta: por que o desânimo? Porque eles não conseguiram pegar somente um peixe para poder levar para casa. Mas Jesus vai dizer: aonde eu tenho, aonde eu chego, aonde eu estou,
algo vai acontecer. Pedro e André, por gentileza, peguem o seu barco e vão de novo pescar. Pedro vai dizer: Senhor, pescamos o dia todinho, não conseguimos nada, como agora vamos conseguir alguma coisa? Mas espera aí, mas já que é o Senhor que está mandando, eu vou. Oh meu Deus do céu, eu vejo aqui um crente chamado Pedro com altruísmo, um crente que tem confiança na palavra de Jesus, um crente que mostra que quando põe uma palavra no coração, ele segura, ele confia, ele acredita, ele põe sua fé em prática e ele vai fazer acontecer. Então ele pega o barco, leva o barco para o mar com o André e eles lançam a rede. Meu amado, aí é que acontece quando você põe a sua fé em ação, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Quando eles lançaram a rede, lançaram a rede começou a se esparramar sobre o mar. E aí vem a expectativa: será que vai, será que vem? Aí quando eles puxam a rede, ele vê um movimento na rede, ele vê acontecer alguma coisa. Será que é um graveto? Será que é alguma coisa que agarrou? Aí André diz: meu Deus, segura aí, rapaz, puxa um pouco aí para ver aqui o que é. Então eles começam a puxar a rede, e para acontecer, para deixar o homem maravilhado, as redes estavam cheias de peixe. Mas quando estavam cheias de peixe, eles não aguentavam sustentar aquele peso. Por isso que João e Tiago estavam perto, e eles começam a chamar: vem cá, João, Tiago, filhos de Zebedeu, nos ajudem, porque senão o barco vai afundar. Então eles vêm, pegam também junto com Pedro e André e levam, aleluia, os peixes, porque se não fossem eles, ele ia a pique, a pé, para poder levar os peixes, ou senão nem conseguiria. Porque quando Jesus faz algo acontecer de forma sobrenatural, ele não somente enche a sua despensa, ele também faz você dar, emprestar, vender e suprir suas necessidades. Esse é o Jesus que eu acredito, é o Jesus que você acredita. Se eu fosse você, eu sou um pregador muito animado, eu sou um pregador muito pentecostal, então eu já comunico logo, eu já estava dando glória em casa, nessa mensagem poderosa, inspiratória para a alma. Eu já estava dizendo: Senhor, eu acredito no teu sobrenatural na minha vida. Eu tenho fé, da mesma forma que supriste a necessidade, o Senhor vai suprir a minha também. Que você crê, meu querido, meu amado, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Alabacândia Kiminakadahaya. Acontecendo este milagre, essa pesca milagrosa, eles vão sair do barco. Mas o que eu quero aqui destacar é a pronunciação de Pedro. Mas antes de destacar a pronunciação de Pedro, eu quero falar um pouco sobre este homem. E como tema desta manhã, a pergunta é: como você está na presença de Deus? Eu vou repetir: como você está na presença de Deus? Vamos pesquisar. Quem sabe aqui você vai pegar alguma coisa da vida de Pedro para você, boa ou ruim, que pode ser melhor, que pode se converter para melhor. Quando este homem, Pedro, ele não tinha tido um encontro com Jesus, ele tinha uma vida normal, era um pescador profissional, todos os dias naquela rotina, pescava para comer e vender. Era um empresário junto com seu irmão André e seu pai João. Porém, ele tinha também uma sogra, que vai descrever no capítulo 8 de Mateus, versículo 14 e 15, que ela estava enferma e Jesus chegou na casa e curou ela. E ela começou a servir os que estavam dentro da casa. Pedro, ele era um homem
que ao mesmo instante ele mostrava ser uma coisa, mas outra ele mudava. Ele não era uma pessoa sólida, ele não era uma pessoa decisiva, ele é uma pessoa mutável, ele mudava de decisão. Ele dizia uma coisa agora e depois ele mudava. Ele tinha coragem numa hora e na outra ele era um medroso. Ele mostrava uma fé espetacular, uma fé que move montanhas, mas algumas vezes fraquejava na fé. Vamos lembrar um pouco? Quando Pedro estava no barco, e então à noite, quando estava com os discípulos de Jesus, e Pedro estava junto, vai vir uma tempestade, e aí eles vão ver alguém andando sobre as águas. Eles vão ver o quê? Alguém andando sobre as águas. E eles vão ficar aperreados. Eles vão ficar com medo. Eles vão até dizer: é um fantasma. Quem está vindo sobre as águas é um fantasma. Por quê? O próprio escritor Hernandes Dias, que fala sobre Pedro, ele vai dizer que os galileus, ele tinha uma mistura gentílica com gentios. Então a cultura tinha se misturado e por isso eles acreditavam em espíritos, almas. E por isso que disse: é uma alma que está andando sobre o mar. E eles estavam com medo daquela alma. Só que não é uma alma. Quem vinha andando sobre as águas era o soberano. Quem vinha andando sobre as águas foi aquele que falou com Moisés, dizendo: eu sou. Quem vinha sobre as águas era o Todo-Poderoso. Quem vinha sobre as águas era aquele que mandava e desmandava e não precisa de ordem de ninguém para poder fazer acontecer. Quem vinha sobre as águas era um galileu, um nazareno chamado Jesus. Aí acontece que Pedro, limpando os visores da sua visão, por conta da tempestade chovendo, ele vai ver assim de longe, vai ver um aspecto do Nazareno. E quando ele vê esse aspecto do Nazareno, Jesus vai dizer: calma, sou eu. Então Pedro vai dizer: se é você mesmo, se é o nosso mestre, faça com que eu ande sobre as águas. Então Jesus diz: vem. Então Pedro começa a sair do barco por os seus pés. Até parecia que o homem não tinha medo de nada. Até parecia que a turbulência, que o vento, a tempestade não era nada para ele. Aí quando ele coloca o pé sobre as águas, é que nem o bebê começando a andar ainda, iniciando a vida. Era ele na fé. Ele coloca o outro pé e desequilibrando de um lado e para o outro, ele começa a andar sobre o mar. Mas quando ele chega na metade do caminho, perto de Jesus, acontece que ele vai prestar atenção no vento, na tempestade. E quando ele vai começar a prestar atenção na tempestade, ele começa a desequilibrar e começa a afundar, porque a sua fé não está mais focada no Senhor. A sua fé agora desmoronou. E quando ele começa a afundar, Jesus chega na hora, pega na mão dele, põe ele de pé e coloca ele no barco. Porque o homem parecia ter uma fé inabalável, mas quando veio uma tempestade, uma dificuldade, ele fraqueja. Assim somos nós, que fraquejamos na fé, mostramos ter uma fé estável, uma fé inabalável, mas quando vem um problema, uma
turbulência, uma tribulação, uma prova, uma tentação, começamos a afundar. Mas calma, porque o Provérbios capítulo de número 24, no versículo 16 ou 17, diz para nós que o justo pode cair 7 vezes, mas no fim se levantará, se levantará, se levantará. Eu não sei como é que está a sua vida, se você está caído, se você está prostrado no meio desta prova, no meio desse deserto. A ordem do Senhor é essa: levanta, levanta, levanta. Eu me lembro quando o profeta Isaías, inspirado por Deus, escreve o capítulo 41 e o versículo 10. Ele relata: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te guardo, eu te sustento e te dou força e te revisto com a destra da minha justiça. Oh, meu Pai eterno. Não é hora de prostrar-se no meio dessa situação. Aleluia! Você pode ter caído, você pode estar prostrado, mas Jesus vai chegar e vai pegar na sua mão, vai te colocar de pé e te dizer: você não está sozinha, você não está sozinho, eu estou com você neste momento, porque eu te amo. Ai, darabacamo no covadahai. Em Isaías 59, no versículo de número 1, ele vai relatar, inspirado por Deus, dizendo: os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e a sua boca não é tapada para que não possa falar, nem suas mãos estão encolhidas para que não possa salvar. É esse Senhor, é este Senhor que está te ouvindo nesta manhã, que ouviu o teu clamor quando você estava chorando, que ouviu quando você estava dizendo: Senhor, me ajuda, porque sozinha eu não vou conseguir, sozinho eu não vou me sustentar. O Senhor agora está tocando em você, está te renovando, está agora fazendo um reboliço espiritual, e tudo que aquilo que estava atrapalhando na esfera espiritual, o Senhor está agora repreendendo essa tempestade, porque o Senhor é o Deus do céu, é o Deus da terra, é o Deus que manda debaixo do mar. É este Senhor que eu prego nesta manhã com autoridade. Pedro era um homem mutável, ele mudava as suas decisões. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, vou repetir, quando ele teve um encontro com Jesus, dali começou uma mudança aos poucos nele. Jesus não tem pressa. Aprenda uma coisa: Jesus não tem pressa. Jesus, ele tem paciência. É certo que tem 4 tipos de pessoas. Vou repetir, tem 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus, que estão ouvindo agora. Aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, tem 4 tipos. A primeira é aquela que rejeita, é aquela que não aceita, é aquela que não ouve, não deseja e nem quer. Esse tipo de pessoa que não é crente, eles são ignorantes. Eles não aceitam de forma alguma a palavra, mesmo que você fale, mesmo que você pregue, mesmo que você coloque o louvor, ele não aceita esta palavra. Mas existe o segundo. O segundo, ele ouve a palavra,
mas ele não aceita a palavra. Ele te ouve como nesta manhã, ele está ouvindo a palavra que eu estou transmitindo nesta manhã, mas ele não quer aceitar esta palavra, porque para ele ela não é suficiente, para ele ela não é infalível, para ele esta palavra é simplesmente palavras, mas ele ouve, ele gosta de ouvir historinhas todo mundo quer, mas poder viver ela, poucos. Mas aí existe o terceiro, aquele terceiro que aceita, que ouve e que aceita, mas ao mesmo instante o coração dele está dizendo não. Mas ele sabe que a alma dele está dizendo sim. Mas nesta manhã ele está dizendo não, e sim, não, e sim. Ele está ouvindo, ele está aceitando. Mas a carne está falando mais alto, dizendo não, eu não aceito, eu não quero. Mas aí a alma está dizendo eu aceito, eu quero, eu ouço. Essas pessoas o Espírito Santo está tocando nesta manhã. Falou através do louvor, está falando através da palavra. Ela está dizendo, Senhor, é lindo demais. Eu bem queria estar ali, ouvindo a mensagem. Eu bem queria estar na igreja, mas eu não tenho mais forças para estar lá, eu não me sustento mais em pé. Senhor, eu estou frustrada, decepcionado. Mas o Espírito Santo agora nesta manhã está te dizendo, eu estou te chamando, eu é que vou mudar o teu quadro, a tua história, a tua vida. Eu vou transformar, eu vou fazer o impossível. Aonde você não chegou, eu vou fazer você chegar. Aonde você não conseguiu ir, eu vou fazer você conseguir ir. Aonde você não conseguiu colocar a mão, Deus vai fazer você colocar. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo está comunicando, está falando, está transmitindo, e o coração está palpitando, está dizendo eu quero, mas a carne dizendo não, ele está dizendo é a chance, é a oportunidade, não pode recuar. Existem esses três tipos de pessoas que não aceitaram Jesus, mas também existe a quarta pessoa nesta manhã. Quem é esta quarta, Elias? É aquela que ouve, aceita e quer. Você hoje está ouvindo, está aceitando e está querendo. Ah, meu Deus do céu, Jesus está te dizendo, chegou a hora. Chegou a hora de você dar este passo. Chegou a hora de você vir para a minha presença. Chegou a hora de você agora receber as novidades e ser inovada na sua história, na sua vida e na sua geração. Essas pessoas também têm aquelas que saíram da igreja, que foram batizadas no Espírito Santo, que sabe o que eu estou falando agora. São aquelas que estavam e sentiam a presença de Deus, adorava na sua, aleluia, meninice, no seu estado de juventude, mas após ter esfriado na casa do Senhor, caiu. Aí o inimigo disse, não tem mais jeito para você não. Não tem jeito de forma alguma, o papai não vai te receber, não. Teu pai que já foi não vai te receber. Mas o Espírito Santo diz, o Senhor dá-te oportunidades. A porta está aberta, a porta da graça. E esta porta, ela está agora de braços abertos, que está na porta em pé para te receber. E este que está de portas abertas, com os braços estendidos para te receber, ele é Jesus. O seu coração está dizendo, eu quero ir, eu aceito. Mas eu ouvi demais. Esqueça o que você ouviu. E agora ouça o que eu estou falando para você. Porque a melhor decisão, como você sabe mais do que eu, é quando você aceita Jesus. É quando você se rende aos braços do Senhor. A melhor decisão
na minha vida foi quando eu aceitei esse Nazareno. E é por isso que eu proclamo com autoridade e ousadia sobre ele. Porque para a sociedade, para a minha família, eu não tinha jeito. Eu não tinha nem como botar como método o meu futuro, colocar o limite para a minha vida. Ninguém olhava para mim e dava alguma coisa. Elias, e o que é que você fazia? Nada. Mas nunca observaram esta pessoa por dentro. Nunca analisaram, mas pelo contrário, criticavam, metia a língua, dizia: é burro, não sabe de nada. Essas palavras vêm me dando no coração. Rejeitado pela própria mãe, rejeitado pela própria família. Mas uma coisa eu digo: levanto a minha mão e aqui eu falo, mas não rejeitado por Deus. Ele me aceitou, me caia dar cana. E eu aceitei, e é por isso que hoje eu proclamo este Jesus para a sua vida. Aí eu me lembro, quando existem pessoas que estão na congregação, mas não estão na presença de Deus, estão na casa de Deus, mas não estão na presença do Senhor. E para isso eu destaco 3 tipos de classe de crente na igreja. 3 tipos de classe de crente na igreja. Quem são? Primeira classe de crente é aquele que vem, se assenta, mas só vem só por vir. Ele não vem para ouvir e aplicar, ele vem só por vir. Esses tipos de crentes, eles não estão escritos no livro da vida, porque é só crente por ter um título de crente, mas não é crente na ação e na ativa. Mas existe uma segunda classe de crente. Essa segunda classe de crente, ela senta na igreja, ela ouve a palavra, ela acha bonito, ela acha lindo, mas diz que é demais para ela. Diz que não consegue. Diz: eu não consigo ser um cristão autêntico na presença de Deus. Aí a pergunta para essa pessoa é: quem é você na presença do Senhor? Você é Pedro? Quando muda de estado, diz: Senhor, eu tenho fé, mas quando é na ação tem medo. Você é aquele tipo de crente que mostra ser uma coisa, mas nas escondidas é outra. Deus está te dizendo: você está fora do caminho e pensa que está dentro do caminho. Pedro, ele tinha esse pensamento: eu estou dentro do caminho, eu estou dentro do propósito, eu estou nos cultos de Jesus, eu ouço Jesus, eu sou os líderes dos discípulos de Jesus, eu tenho influência sobre eles, e o que eu falo, eles repetem. Mas quando chegou em uma hora que o mestre ia contar com ele, o que aconteceu? Ele disse: eu não conheço quem é esse Jesus. Mas antes ele disse: Senhor, eu vou contigo até a morte. Eu vou contigo até a morte, eu vou morrer junto de você, mas eu não vou largar teu pé. Mas quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Eu não conheço esse Nazareno, eu não conheço esse Jesus, eu já falei. Eu juro que não conheço esse homem. Você está agindo assim? Se analisa. Mas agora eu quero falar da terceira classe de crente.
glória. São aqueles que estão na casa do Senhor, que estão clamando por justiça, que estão pedindo a Deus, rogando, que estão chorando na casa do Senhor, estão passando por uma prova, mas não deixa a presença do Senhor, porque Ele sabe que a presença é que sustenta, a presença é que levanta, a presença é que faz Ele estar de pé, a presença é o que sustenta Ele todos os dias, é a palavra de Deus que faz se movimentar, é a presença que faz Ele chegar na casa do Senhor e dizer: Senhor, eu posso passar pelo que for, mas a tua presença eu não largo, eu não deixo, porque é só ela que me faz viver. Eu só tenho prazer de viver nesta terra, só tenho da tua presença. Senhor, não afasta de mim a tua presença. Senhor, multiplica, Senhor, mais em mim, faz-me eu me aplicar a tua graça de forma magnífica. Existe essa terceira classe, existe aquelas pessoas que passam por uma prova de perda, prova de angústia, prova de antissocialismo, prova da depressão, prova da ansiedade, prova da enfermidade, mas mesmo assim está na casa do Senhor dizendo: eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim, sobretudo nesta terra, ainda Ele se levantará e depois eu verei a sua face. Não larga a presença, não deixa a presença. Eu me lembro que um dia eu estava com o maior fervor na casa do Senhor, e o inimigo vendo, ele não gostou da minha alegria, do meu regozijo de estar na presença de Deus. Então ele usou o meu avô que dizia que me ama e que me amava. Ele dizia que eu era um dos melhores, porque eu andava junto com ele. Mas quando eu aceitei Jesus, eu vi que as coisas diferentes. Então, quando eu dobrei os meus pés para o Senhor, rendi minha vida, Ele começou a me odiar, porque Ele não aceitava crente na casa dele. Então, todas as vezes quando eu ia para a igreja, tinha uma crítica. E uma delas envolvia dizendo: o teu Jesus não é o meu Jesus. O teu Jesus, Elias, é falso e o meu é verdadeiro. Quando chegou, passando os dias, os tempos, ele não aguentou mais a minha presença dentro da casa. Porque eu era não e sou tão crente, que ele disse: Elias, nessa casa não cabe dois, um católico e um evangélico. Você tem que sair desta casa, você vai embora. E ele disse: é amanhã que você vai. Então eu cheguei, dobrei os meus joelhos, eu não critiquei, eu não falei com ele, eu não disse nada, eu fiquei calado. Dobrei os meus joelhos no meu lugar secreto. Fechei as portas, fechei minha porta, joelhei no escuro e comecei a orar a Deus. E disse: Senhor, Ele quer me tirar de dentro de casa, eu não tenho para onde ir. Sou novo, estou agora na tua casa, estou começando essa caminhada e já está desagradando a muitos. Então, Senhor, se me expulsar, saiba de uma coisa: eu vou para as praças, vou dormir no banco,
todas as noites. Todas as noites. Mas eu sei uma coisa, quando chegar às 6h50 da noite, eu vou estar em tua casa, dizendo, eu bem sei que o meu Redentor vive. Que o meu Redentor vive, que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Pode me tirar daqui, eu não pertenço aqui, eu não pertenço a essa terra. O meu lugar é na Nova Jerusalém. E quando naquele dia tocar trombeta, eu vou estar em tua casa dizendo, bendito seja o nome do Senhor. Te rejeitaram, não olham para você mais, só porque você se tornou evangélico. Te apedrejam, te põem de canto, te põem num pior lugar. Não cabe você. Mas eu te digo uma coisa, o Senhor está te abraçando agora, está tirando essa angústia que está na tua alma, esta aflição, e está fazendo que o quadro mude, a roda gigante vai girar. Você não vai ficar só embaixo, mas também vai ter a posição de estar em cima. E quando estiver em cima, se lembre que aqueles que falou de você, chamem eles e digam, eu vou fazer um culto de ação de graças, agradecendo por todas as vidas que não quiseram eu, mas eu aceitei vocês, porque o amor de Cristo superabundou em meu coração. O Senhor é o que muda quadro e história. Assim foi Pedro na presença do Senhor. Deus mudou a vida dele, assim como vai mudar a sua história. Não vai permanecer da mesma maneira, porque o Senhor está entrando com providência lá dentro na tua casa. Deus vai entrar com providência, e tu vai ver daqui a alguns dias que o Senhor é na tua vida, e Ele marca a história, e Ele faz o impossível acontecer. Ele faz o impossível acontecer. Por que, Elias? Porque é um homem que não era estável, um homem que mudava de opinião, mudava de jeito. Um dia era uma coisa, outro dia era outra. O Senhor pegou ele, pincelou, pintou, a obra do Criador chegou na vida de Pedro. Mas um dia, para mostrar que ele foi modificado, transformado, mudado. Ele estava com 120 pessoas dentro de um cenáculo. Mulheres, homens, jovens. E ali começaram a adorar. Todos os dias no cenáculo, no primeiro andar, na casa de Marcos, de sua mãe. E quando eles começaram a adorar a Deus, entoar hinos, Deus olhou para eles, olhou para Pedro e disse: eis aí uma obra-prima criada por mim para quebrar grilhões, quebrar ferrolhos. E naquela hora o Santo Espírito começa a envolver os 4 cantos da casa. Eu repito, os 4 cantos da casa. É assim, Deus também está te envolvendo os 4 cantos da tua casa agora. Vai recebendo a presença do Senhor. Os 4 cantos do cenáculo foram envolvidos. Um vento tempestuoso chegou num momento, no recinto, e aqueles que estavam adorando começam agora a falar em
uma língua que não sabia interpretar, não entendia, uma língua de fogo. E após isso começam a se levantar, uma força sobrenatural toma conta do cenáculo. Pedro começa a se envolver de uma forma que quando eles estavam dentro do cenáculo não se sustentaram as suas bases, que eles foram conduzidos para fora. E a multidão, quando começou a olhar para eles, diziam: eles estão bêbados, estão embriagados, estão cheios de vinho. Aí Pedro começa, cheio do Espírito Santo, possuído da glória, ele começa a dizer: ei, vocês que estão nos ouvindo e vendo, nós não estamos bêbados ou embriagados, mas pelo contrário, estamos cheios da graça, estamos cheios do Espírito. E aqui eu prego e faço este lugar de púlpito para pregar essa mensagem do Nazareno que mudou a minha vida e que vai mudar a sua história. Para fazer uma mudança extraordinária na vida de Pedro, Deus teve que mostrar que realmente Deus mudou o homem. De que forma? Após ele ser batizado, quando ele começa a proclamar a palavra do mestre com veemência, autoridade, com magnitude, plenitude da graça, aí vem aqueles que ouvem, aceita, levanta a mão: eu quero aceitar este Jesus que mudou a tua vida, que mudou a tua história. Eu aceito este Galileu. Quem quer aceitar Jesus nesta manhã? Uma vida já chegando para Jesus. Ah, meu Deus do céu. Olha, eu digo uma coisa para você: as portas se fecharam. As portas se fecharam. Você não está vendo mais solução. Você está batendo os quatro cantos da casa, querendo solução, mas não está encontrando. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nesta manhã: você está podendo estar desequilibrada, mas o Senhor te diz, da mesma forma que eu peguei este Elias aqui, ó, este ele que está testemunhando, estava desempregado, sem nada. Aí Jesus chegou, abriu a porta de emprego, depois abriu outra por cima. Eu quero profetizar nesta manhã que o Deus que abriu a porta para este homem aqui, esse Deus que abriu a porta para este homem aqui, que ainda tem fé, que Deus abre mar vermelho, Ele vai abrir a porta de emprego para você. Não acabou, está passando necessidade, ninguém chegou para ajudar, mas Deus está te dizendo: eu trabalho dessa forma, eu vou abrir a porta e vou te mostrar que eu sou um Deus de mistério, e eu faço e explico, porque eu descomplico e explico porque descompliquei. Você crê? Você crê? Tem a segunda alma para Jesus aí. Tem a segunda alma para Jesus. Eu estou falando aqui, mas não é de mim não. Eu estou falando aqui é de Jesus. Este Jesus que salva. Eu estou falando de Jesus que mudou a minha história. Eu estou falando aqui, não é da história de Caroxia não. Eu estou falando de Jesus que vai mudar a sua vida. A partir de hoje,
toma posição, aceita Jesus agora, porque Ele vai mudar teu quadro. Levanta a mão, não é simplesmente, bota aí, aceita Jesus, para outros verem também que você aceitou e vai seguir o mesmo caminho. É esse Jesus que está chegando, é esse Jesus que vai mudar a tua história, a tua vida. Deixa o Espírito fluir na tua alma, deixa o Cordeiro banhar com sangue, aleluia, te purificar, te remir, aleluia, deixa você preparado para o céu, preparado para o céu, porque o teu lugar aqui não é na terra não, teu lugar não é aqui na terra não, teu lugar é no céu, teu lugar é no céu. E essa mensagem que eu transmito, quem é você na presença de Deus? E aqui eu selo no nome de Jesus.